Café com Financiamento, nosso encontro matinal de toda segunda-feira às 7h30 da manhã. Hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre os recursos do programa Minha Casa Minha Vida, os recursos da linha FGTS, né? Que entra tanto para imóveis novos, usados, na planta. Quero falar um pouquinho para vocês também sobre amortização, se vale a pena amortizar no prazo, se vale a pena amortizar na parcela. Então hoje a gente tem um papo bem bacana para a gente trocar aqui, sem contar alguns recados que eu vou dar. Essa semana vai ser uma semana intensa, intensa mesmo. Para quem é aluno, amanhã a gente tem nossa aula ao vivo, onde eu vou falar muito da digitalização dos processos, o que vai mudar. Vou falar muito sobre os pontos de contato que a gente vai acabar perdendo com toda essa digitalização. A digitalização ela não tem mais volta, né? Uma coisa que vai acontecer, vai quebrar fronteiras, inclusive, vai mudar muito. E vai ter muita conversa, muita coisa bacana. Então amanhã é isso. Quarta-feira tem uma novidade para vocês também, tá? Bom dia, Leandro. Quarta-feira vou ter uma novidade para vocês aí, bem bacana, que também devo começar a anunciar a partir de amanhã, tá? E muito mais coisas que vai rolar essa semana, uma semana bem turbinada, né? E, pessoal, ó, vão chegando aí, podem ir chegando, que a gente tá recém começando o nosso café. Lembrando que todos os nossos cafés, grande intuito é a gente começar a semana, primeiro, bem informado com o que aconteceu aí na outra semana, as notícias, e também ser muito objetivo, tá? Inclusive, quem assistir depois, muita gente vai assistir depois pelo YouTube, né? Quem vai assistir depois pelo YouTube, não deixa de se inscrever também no canal do YouTube. Quem ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, essa semana a gente vai soltar 2 vídeos lá, tá? Semana passada eu soltei um vídeo, quem ainda não viu tem que ir lá ver. 3 erros comuns quem é do mercado imobiliário comete e por isso não vende todos os meses. Já tá lá, tá? Já tá lá. E essa semana eu vou soltar 2 vídeos e semana que vem mais 2. Um deles é sobre a nova reforma tributária, né, que está ainda em votação, tá? Ó, Beatriz, melhor investimento que fiz, gratidão. Obrigado, Beatriz. Obrigado, amanhã a gente tem aula ao vivo do Financiamento Pro. Bom, quem ainda não é inscrito no canal do YouTube vai, porque tá entrando muita coisa lá. Tô soltando 2 vídeos por semana, tá? E um deles vai ser sobre a reforma tributária. Hoje eu não vou abordar esse tema aqui, tá? Hoje eu não vou abordar esse tema aqui. Ó, o Thales. Fala, Thales. Thales, que é de Minas Gerais, né, Thales? Vendo cerca de 5 obras mensais. Uma média boa? Eu considero uma média boa. Bom. Ó, o pessoal falando do digital, né? Cada hora a gente inventa uma história para não liberar o digital. Pessoal, digital acabou de sair do projeto piloto, né? Tá entrando agora no piloto para os imóveis avulsos. Então, não achem anormal, né, as coisas não serem de início fluídas, porque toda mudança exige uma adaptação. Então, vai ser realmente uma adaptação para todos. E preciso falar para vocês, só puxando um ganchinho do digital, não era o assunto de hoje, mas vai ter muita coisa nova, vai ter muita mudança com o digital, vai mudar a forma como vocês atendem, vai mudar a forma como é assinado os contratos. Imagina, vocês não vão ter ponto de contato com o cara na assinatura do contrato no banco, porque muito provavelmente esses caras não vão mais assinar dentro do banco. Então vai mudar muita coisa, mas não é o tema de hoje, só que vocês têm que ficar ligados. Amanhã, quem é aluno, a gente vai falar sobre isso, tá? Amanhã a gente vai falar sobre isso. Ó, o Poleto, aprendi muito com as aulas gratuitas, com certeza a próxima turma estarei dentro. Conto contigo na próxima turma. Não temos data ainda, mas a gente tem uma fila de espera, que eu vou deixar, para quem está no YouTube, eu vou deixar aqui a fila de espera. Bom, pessoal, vocês viram que eu postei ontem sobre foi uma notícia que é assim, o governo vai turbinar o Minha Casa Minha Vida.
E aí, é claro, eu postei só o slogan, né? Não postei a notícia, mas quem tá afim mesmo de entender, de pesquisar, vai lá e pesquisa a notícia, né? Mas basicamente, o primeiro ponto é entender que o Turbinar Minha Casa Minha Vida não vai mudar nada no programa, né? Porque teve aí rumores esse ano sobre mudar o programa, né? Aumentar valor, teve vários rumores, desde o ano passado e esse ano também. Mas esse ponto que eu quero trazer aqui, o Turbinar Minha Casa Minha Vida, da notícia que eu soltei ontem, ele é basicamente dinheiro, recursos, né? Porque eu sei que na região de vocês aqui a gente tem gente de todo o Brasil, tem gente que tem mais dificuldade de recurso, tem gente que tem menos, principalmente no imóvel usado, né? No imóvel usado eu sei que uma galera aí tem reclamado bastante, então vai ter até uma reunião do Conselho Curador que eu vou assistir na íntegra para poder trazer para vocês, né? Poder fazer uma aula para vocês, mas basicamente a gente tem que esse ano, pessoal, esse ano a gente contratou muito, mas muito mais Minha Casa Minha Vida no nível Brasil, né? Tem gente que vai falar, na minha região não. Pessoal, não sejam regionalizados quando a gente fala de um país continental. A gente contratou muito mais. O que acontece? Só no primeiro semestre a gente contratou 50% a mais do que no ano passado, mais ou menos. Então, o que foi visto? Que os recursos que a gente tinha esse ano, que não eram poucos, a gente tinha previsto para esse ano 105 bilhões, tá? Previsto. É mais do que o ano passado. E agora a gente está em julho, ou seja, a gente acabou de passar o meio do ano e já foi visto, já foi percebido que os recursos não servem para chegar até o final do ano. Isso não é novidade, né? Não é novidade. Chega final do ano, não é de agora, não é esse ano, não é ano passado, e a gente falando de Minha Casa Minha Vida ou recursos do FGTS, né? Minha Casa Minha Vida novo ou usado. Não é novidade que final do ano às vezes tem falta de recurso, porque como que funciona, né, os recursos do FGTS? Diferente do SBPE, que é dinheiro de poupança, que é dinheiro que depende todos os meses de como é que tá, os recursos do Minha Casa Minha Vida, eles são aportados sempre um ano antes. Né? Um ano antes vocês veem, para o ano que vem vai ter tanto. E esse ano a gente teve 105 bilhões que foi prospectado do ano passado para esse ano. Só que como contratou muito, e por que contratou muito? Porque a gente teve aquelas mudanças no ano passado, do aumento do teto do programa, que foi para 350 mil. Né? Isso aí acabou mudando muito. Né? Ó, o Beto botou, temos que levar em conta que o aumento do teto do Minha Casa Minha Vida impactou nisso. Com certeza. Às vezes, vocês não percebem, mas eu estou aqui para trazer isso para todo mundo também. A gente está muito imerso no nosso negócio e a gente não consegue olhar com o olhar de fora. Mas o aumento do teto do programa Minha Casa Minha Vida para 350 mil foi em junho do ano passado. Ou seja, fechou um ano agora. Então, esse ano, a gente contratou muito, muito mais. E aí, a gente sabe que no final do ano existe essa tendência aí dos recursos estarem escassos. O que aconteceu? Foi solicitado aumento de verba. Tinha sido solicitado lá entre 25 e 35 bilhões. Tem várias teses, né, de vários economistas de quanto que seria suficiente para chegar até o final do ano. Mas a gente tem que, em julho, no mês que a gente está agora, não é comum ter suplemento de recursos, né? Normalmente, suplemento de recursos, se vocês olharem os últimos anos, é normal, mas no final do ano. Então, a gente está tendo um suplemento de recurso bem cedo, o que significa que se contratou pra caramba e o que significa também que já está se olhando para isso aí. Agora, Murilo, vai acontecer de faltar recurso no final do ano? Não sei responder para vocês. Não é uma pergunta fácil de responder. O que eu posso garantir é que nos próximos meses a gente tenha recurso. Eu queria até fazer uma pergunta aqui para quem está ao vivo. Como é que está na região de vocês? Imóvel novo, imóvel na planta, super tranquilo, né? Super tranquilo, né? Imóvel usado, tem um pessoal que diz que sim, né, que mais ou menos. Na minha região, por exemplo, a gente conseguiu recurso para quase todos na semana passada, então é uma coisa que está entrando. Mas não tivemos dificuldade como a gente teve em janeiro e fevereiro, né? Concordam? Ó, o Saulo botou o seguinte, tem possibilidade de melhorar as aprovações com isso? Não, não tem. Por quê? Porque as aprovações elas não estão dificultosas, tá? Não sei se tu é aluno, Saulo, se tu não é, tu deveria ser, mas as aprovações elas não estão dificultosas no Minha Casa Minha Vida e no SBPE elas facilitaram muito esse ano.
Então, assim, mais do que já foi facilitado esse ano em comparativo ao ano passado, não vai acontecer. Tá? Ó, o pessoal falando falta de recursos em algum lugar, nos outros está mais tranquilo, imóvel na planta tá tudo bem. Ó, então, assim, realmente, né? É um ano que, se vocês lembrarem como é que foi janeiro e fevereiro, foi bem complexo, mas já se passou pelo menos esse período tão complexo e agora está um pouco mais tranquilo. Então, a gente, quem atua no imóvel usado, principalmente, que estava com mais dificuldade, está bem melhor do que no início do ano. Bom, o que eu posso trazer com isso? E fica a nossa primeira mensagem do café de hoje, está sendo visto cedo a probabilidade de faltar recurso, já foi solicitado suplemento, pode ser solicitado novamente caso necessite, então a gente tem que, pelo menos, existe um olhar para isso, porque teve anos, eu não sei se vocês participaram disso, mas eu tive anos em que o recurso acabou em outubro e a gente teve que aguardar até janeiro. Tá? Teve que aguardar até janeiro, imagina. Né? É complicado. Bom, funding, então, é uma coisa que está sendo vista e eu não levo como a maior preocupação desse ano. Tá? Não é a maior preocupação desse ano que eu tenho. A gente tem outras preocupações, é óbvio. A questão da reforma tributária é uma preocupação, mas também não é de imediato, porque é uma coisa que vai entrar gradativamente. Não é nosso assunto da aula de hoje. Aula não, né? Da nossa conversa de hoje. Mas eu vou trazer para vocês com certeza sobre reforma tributária. Para quem é aluno, eu vou falar amanhã. Tá? O que eu queria trazer para vocês aqui? Aí eu até gostaria do máximo de participação de quem está aqui. Ó, o Beto botou, lembro que o CCA ficava na madrugada tentando reserva. Isso aí, graças a Deus, acabou, tá, Beto? Graças a Deus acabou porque era inviável, né? Realmente era isso aí mesmo, Beto. Tava bem complicado no início do ano, mas acharam um formato melhor aí de distribuir os recursos. Bom, vamos lá. Amortização, pessoal, que é um assunto super importante. Eu acho que da aula de hoje, se vocês... Da aula não, da conversa de hoje, eu estou acostumado a dar aula, né? Mas aqui no café é uma conversa sobre amortização. Eu vejo uma galera explicando amortização errado, tá? Uma galera explicando amortização errado. Nossa, é uma das coisas que eu mais vejo. O que acontece? Tem gente que fala o seguinte, ó, amortização. Quando vocês vão fazer uma amortização, e aí pode ser em dinheiro, pode ser em FGTS, pode ser como for. Todas as modalidades, o cliente tem uma opção de escolher. Ele pode escolher se ele quer amortizar no prazo ou se ele quer amortizar na parcela. São duas opções, prazo ou parcela. Só que, às vezes, não entra na cabeça das pessoas que o valor a ser amortizado, olha só, o valor a ser amortizado, quando é no prazo ou quando é na parcela, é o mesmo. Exemplo, eu tenho 200 mil de dívida com a Caixa e eu vou fazer uma amortização de 50 mil reais. E aí tem gente que pergunta, Murilo, qual que eu amortizo mais? Se eu tenho 200 mil de dívida e vou fazer 50 mil em amortização, no prazo ou na parcela, qual que amortiza mais? Qual que é melhor? E pessoal, entendam uma coisa, a amortização sempre vai ser no saldo devedor. Então, se tu amortizou 50 mil reais de uma dívida de 200 mil, se tu vai escolher pela parcela ou pelo prazo, vai amortizar os mesmos 50 mil e a dívida nas duas vai virar 150. Era 200 menos 50, 150. Nas duas, tanto no prazo quanto na parcela. Beleza? Até aqui, tudo bem. Então, o que eu costumo dizer? Ah, Murilo, o que é melhor? Tem melhor ou pior? Tem. Tem melhor ou pior. Agora, qual que amortiza mais ou amortiza menos? Pessoal, a amortização é exatamente igual nas duas. É 50 mil. Se o valor que a pessoa vai dar é 50 mil, é 50 mil. Ah, Murilo, tem diferença se é com FGTS ou se é em dinheiro? Não. Não tem. Tem diferença nas carências ali, né? Que o FGTS é a cada 2 anos para amortizar o saldo devedor. Em dinheiro, tu pode amortizar. O cliente de vocês, em dinheiro, ele pode amortizar todos os meses, se ele quiser. Pelo aplicativo, inclusive, é muito fácil de fazer. Só que não tem diferença saque ou price, não tem diferença no prazo ou
na parcela na hora de amortizar a dívida. Elas são iguais. O que muda? Tá? E aí, da galera, quem está ao vivo ou quem assistir depois, o que vocês preferem? Prazo ou parcela? Porque tem diferença no quê? Tem diferença depois que amortiza. Antes não. Tá? Ó, a Priscila botou ali. Muito bom, ó. Saldo devedor amortiza igual nas duas. Ó, prazo, todo mundo no prazo. Beto, a diferença nesse caso seria no saldo final? Depende. O saldo final vai mudar diferente. Eu vou explicar para vocês. A galera toda falando no prazo, né? Uníssono. A galera toda aqui falando que prefere no prazo. Por que preferem no prazo, tá? E aí eu vou explicar para vocês qual que é a melhor, qual que é a pior, né? É óbvio, ó, o Thales botou uma coisa interessante, vai depender da necessidade do cliente. É uma grande verdade. Porque tem clientes que precisam baixar a parcela, né? Então, assim, ó, quando que vai valer a pena amortizar na parcela em vez de amortizar no prazo? Tá? Quando que vai valer a pena? Só quando o cliente tiver com uma parcela muito ruim de pagar. Por quê? Qual que é a diferença das duas? Vamos lá. Agora vocês vão entender aqui. E não interessa price ou saque, tá? Qualquer uma das duas vai dar no mesmo. Qual que é a diferença de amortizar no prazo, tá? Quando tu amortiza no prazo, e bota uma coisa na cabeça de vocês aqui. Amortizou no prazo, tu não tá tirando as últimas parcelas de trás para frente, tá? Vamos lá. Ninguém mais, meus alunos já não falam, né? Mas ninguém mais aqui vai dizer que tá pagando de trás para frente. Beleza? Não estão pagando de trás para frente. Estão amortizando o saldo devedor. Quando a gente amortiza no prazo, diferente de na parcela, o que acontece? Tu tinha lá um prazo de, por exemplo, 30 anos para pagar, fez uma amortização de 50 mil no saldo devedor e vai cair, sei lá, bota lá, 8 anos a menos para te pagar. Com a mesma parcela. Por que vale tanto a pena? Por que vale tanto a pena amortizar no prazo e não no valor da parcela? Porque quando tu reduz o prazo de pagamento, se tu ia pagar em 30 anos e agora tu vai pagar em 22 anos, por exemplo, tu tirou 8 anos, o que acontece? Os juros que a gente tem no financiamento é o saldo devedor versus o prazo, né? Então, quando tu reduz o prazo, no fim do jogo tu vai reduzir muito os juros. E aí, se antes tu tinha uma amortização mensal, vou dar um exemplo para vocês aqui, presta atenção nisso aqui, que 200 mil de financiamento, a parcela era 2 mil, só que desses 2 mil amortizava só, sei lá, 600 reais por mês na dívida, a diferença era juros. Quando tu reduz de 30 anos para 22 anos, aqueles mesmos 2 mil reais, porque quando tu reduz no prazo, a parcela mantém igual. Parcela ficou igualzinho, os mesmos 2 mil. Só que em vez de 30 anos, ela amortizava 600 por mês, né? Em 30 anos. Agora, é 22 anos, ela vai fazer o quê? Aquela parcela de 2 mil, em vez de amortizar 600 reais por mês, ela vai amortizar 900, por exemplo. Então, tu vai ter uma parcela igual, depois que tu amortizar no prazo, dos mesmos 2 mil, só que ela vai diminuir a dívida muito mais rápido do cliente. Então, toda vez que tu amortiza no prazo, a dívida do cliente desce depois disso mais rápido. Então, além de tu diminuir a dívida ali, botou 50 mil, a dívida diminuiu para 150. Além disso, quando você bota no prazo, o mês a mês começa a impactar muito mais e reduzir mais. Então, sempre no prazo, tu vai pagar no prazo, vai diminuir tua dívida e no próximo mês tu já vai amortizar mais. E vai amortizar mais. E vai amortizar mais. E ela vai ter uma amortização no período maior. Quando, olha só, quando tu não faz isso, quando você vai na parcela, tu dilatou o prazo, então tu diminuiu o valor da parcela. Os 2 mil vai cair, sei lá, para 1.600 reais, por exemplo. Só que o valor que tu amortiza todos os meses na dívida vai ser o mesmo. Então, o que acontece? Tu ainda assim vai pagar naqueles 30 anos, o mês a mês acaba sendo igual. Então, tu tem uma parcela menor, o que é uma boa para o cliente. Se esse cliente guardar esse dinheiro da parcela menor e fizer mais amortizações no saldo, aí pode fazer sentido. Só que a grande maioria das pessoas não fazem isso. Então, a gente quando diz para o cliente amortizar
no prazo, a gente força ele a estar reduzindo a dívida dele mais rápido. Esse é o grande gatilho. A dívida dele vai cair mais rápido. Quando tu amortiza no prazo, na prestação, a tua dívida cai na mesma velocidade que ela cairia antes. Porque o prazo é o mesmo. Se tu vai quitar em 30 anos, reduziu a parcela, tu continua quitando em 30. Né? Claro, se a dívida for fazendo várias amortizações, tu consegue quitar antes. Mas o grande ponto é, o que muda nas duas? É como, depois da amortização, a tua dívida vai cair. Se ela vai cair mais rápido ou mais devagar. Né? Então, sempre que a gente bota para amortizar no prazo em vez de amortizar na parcela, o cliente vai se obrigar a reduzir a dívida dele muito mais rápido. E aí ele faz isso uma vez, ele faz duas, ele faz três. Quando ele vê, ele quita esse financiamento que era de 30 anos em 7, 8, 9 ou 10 anos. Sim. Tem um dado importante que se o cara for de CLT, cliente de vocês, de carteira assinada, se ele só utilizar o FGTS dele, que dá mais ou menos aí um salário por ano, normalmente ele conseguiria quitar um financiamento de 30 anos em metade do prazo, em 15. Simplesmente usando o FGTS, sem usar recursos próprios. Tá? Sem usar recursos próprios. Então, na verdade, quando a gente fala de prazo, parcela, óbvio que o cliente tem que entender isso e ver qual que é o melhor para ele, mas o Nilo botou o seguinte, ó. Interessante, seria então interessante amortizar uma vez no prazo e outra na parcela? Eu só amortizaria na parcela, só. Única opção de amortizar na parcela, se a parcela está ruim de pagar para o cliente. Se o cliente está confortável com aquela parcela, eu vou todas as vezes no prazo. Pode ir todas as vezes no prazo. Tá? Ó, FGTS é cada 2 anos que pode amortizar, né? Isso mesmo. Cada 2 anos pode amortizar com FGTS, mas com recursos próprios, sempre que quiser. Tá? Sempre que quiser. E não pode confundir aqui com o PPP, que é o pagamento parcial de parcela, o que usa no FGTS, que eu explico para vocês como estratégia, principalmente estratégia de venda, né? Que a cada 1 ano pode usar já. Não é isso. Aqui, quando eu falo de amortização da dívida, saldo devedor, não confundam com o PPP. Certo? Adriano, a gente estava conversando antes, o Adriano, que é aluno e vai fazer um webinário para nós, muito provavelmente na semana que vem, no sábado. Então, ó, quem é aluno do Financiamento Pro, terça-feira agora a gente tem aula ao vivo, onde eu vou falar dos processos digitais, vou falar da reforma tributária. E aí, no sábado, a gente tem um webinário aqui com o Adriano. Adriano, especialista em imóveis na planta. Né? Ele botou o seguinte, somente utilizando o fundo de garantia de 2 em 2 anos, diminuiria o prazo pela metade, mais ou menos isso aí sim, Adriano. Tu pode fazer uma conta depois e botar mais ou menos quanto que esse cara ganha. Claro que vai depender de quanto que ele ganha, né, e quanto que ele tomou de crédito, mas a gente já fez algumas contas ao longo do período e sim, chega praticamente na metade. Tá? Praticamente na metade. O Bruno perguntou como funciona o PPP. O PPP não vai dar tempo de eu explicar aqui, né? Pelo tempo que a gente tem, mas basicamente, em vez de ele amortizar a dívida, ele vai ajudar o cliente a pagar a parcela quando o cliente está apertado. Vai usar o fundo de garantia, pode fazer isso todo ano, mas eu explico como uma estratégia de venda, muitas vezes, quando a parcela não está casando com o valor que o cliente quer pagar. E aí tu pode usar o PPP para os primeiros 2 anos ali, a parcela fica boa de pagar, o cliente consegue comprar o imóvel dele agora com preço bom, em vez de esperar daqui a 2 anos, daqui a pouco, quando ele ia poder pagar essa parcela, e aí o imóvel vai estar muito mais caro. Ainda mais agora com esse projeto de lei aí da reforma tributária, que deve passar, né? Talvez não vai passar com a redação que está agora, mas ela deve passar. Então, é uma coisa que, pessoal, se vocês utilizavam gatilhos, né, de escassez, quando a gente fala de preço, com o que está acontecendo no projeto de lei da reforma tributária, cada vez mais. Né? Então, sim, muito provavelmente, independente de como passe a redação desse projeto de lei da reforma, aonde, e aí tomem cuidado, tá? Tomem cuidado. Eu fiz um vídeo explicando e vou soltar no YouTube e vou falar amanhã na aula ao vivo.
Tem gente falando que o imposto vai para 26%, né? Não é bem assim, mas vai subir. Não vai chegar a 26% na construção civil e nos imóveis novos. Para quem trabalha com imóvel usado, já vou dar um spoiler aqui. Posso dar um spoiler para vocês? Já vou dar um spoiler que para quem trabalha com imóveis usados não vai ser afetado, porque os imóveis usados não vai ter essa tributação. Olha só de novo aí, e aí o que vocês acham que vai acontecer, né? Os imóveis usados com uma tributação menor, os imóveis novos com uma tributação maior, com certeza vai ter uma força muito grande aí das grandes construtoras, né, em cima desse projeto de lei e em cima de alguma coisa para equiparar. Igual no ano passado, a gente já teve que o imóvel usado estava com muitas facilidades perante o imóvel novo, e aí reduziu o subsídio, reduziu um monte de coisa, né? Reduziu recursos. Então, de novo, aí a gente tem esse projeto de lei, ele vai afetar principalmente os imóveis novos. Então, alguma coisa para equiparar vai ter. Tá? Thales, aquisição de terreno em construção, como vai ser? Não deve mudar. Não deve mudar porque a aquisição de terreno em construção é construído por pessoas físicas. Então, não deve mudar. O Johnny, imóvel na planta irá impactar bastante. Pessoal, muito. Do jeito que tá, eu não sei se passa o projeto de lei do jeito que tá, certo? Tá com uma desoneração de 40% para o setor imobiliário, com o projeto de lei do IVA, né, Imposto sobre Valor Agregado. Já houve briga e já reduziu 40% do imposto. Mas mesmo assim, se passa da forma que tá, é bem perigoso aí para as construtoras, bem perigoso mesmo. Um spoiler rapidinho, né? Eu vou falar com calma para quem é aluno amanhã, mas spoiler rapidinho, basicamente o imposto, quanto mais caro o imóvel, mais paga, só que em todos os níveis de imposto, me parece que subiu. O governo diz que não, diz que nos mais baratos vai reduzir, mas por enquanto a gente não conseguiu localizar essa redução ainda. Então, claro, não passou ainda, né? Tem água para rolar ainda, mas que a reforma vai ser aprovada de alguma forma, a gente sabe que vai. Agora, qual as emendas e o que vai sair ou não, é o que a gente vai ver. Mas eu vou trazer para vocês assim que possível, né? E amanhã a gente já vai tratar na nossa aula ao vivo. Aula ao vivo às 20 horas, para quem é aluno, não pode perder. Então, todo mundo que está aqui e é aluno, amanhã às 20 horas, conta comigo, porque eu vou falar muito sobre a digitalização e como que todo mundo, desde corretor, dono de imobiliário, correspondente, até os gerentes de banco, vão ter que se adaptar com essa digitalização. Inclusive, a quebra de fronteiras é algo que vai acontecer dentro do mercado imobiliário cada vez mais. Né? Quem atuava muito regionalizado, daqui a pouco vai poder atuar em outras regiões com mais facilidade com essa questão do digital. Vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura. Feito, Thales, vamos amanhã às 20. Ainda não é aluno, tem que entrar para a turma. As vagas estão esgotadas, mas na minha bio tem uma lista de espera, tá? Porque vai mudar muito a forma como todo mundo vai atuar. Vocês já perceberam, né? Que de 4 anos para cá o mercado imobiliário já mudou. Vídeo não existia. Posicionamento de corretor, de correspondente em rede social não existia, já mudou. E eu posso dizer para vocês que daqui a 1 ano, quem está nessa live hoje aqui, a gente tem 200 pessoas aqui. Daqui a 1 ano, a gente já vai estar atuando muito diferente, mas muito diferente do que a gente está atuando agora. Com essa questão da digitalização e da quebra de fronteiras. Mas isso é um papo que a gente vai bater amanhã e se preparar. A minha ideia é deixar vocês preparados, porque quem surfar da forma correta essa onda vai ganhar dinheiro, vai ajudar os clientes e vai talvez conseguir até potencializar os seus negócios. Agora, tem gente que vai ficar para trás. Assim como houveram pessoas que ficaram para trás lá atrás, em 2020, 2021, né? E não se adaptou ao mercado. Tá? O Jaime botou, sentindo falta do Digita Pro para as últimas vagas. É que as vagas encerraram, Jaime. Então, agora realmente não adianta digitar Pro. Tem que entrar na lista de espera. Tá bom? Bom, pessoal, batemos nosso papo. Falei do funding no Minha Casa Minha Vida, falei das amortizações, dei um spoiler do digital e um spoilerzinho da reforma tributária. Então, nosso papo de hoje é para alertar vocês. Amanhã, quem é aluno vai estar comigo,
tá? Às 20 horas. E cuidem o canal do YouTube, porque eu estou produzindo muito conteúdo para o YouTube. Vai ser minha rede mais utilizada, provavelmente, dentro de algum tempo, tá? Então, vão lá para o YouTube também. Pessoal, muito obrigado pela manhã de hoje. Quero que todo mundo tenha uma semana excelente. Se tu tá aqui hoje, por algum motivo, tu vai ter uma semana excelente. E a gente se vê aí ao longo do dia. Tem muita coisa para trazer para vocês. E a novidade de quarta-feira, que eu não falei aqui, mas eu vou falar em seguidinho o que vai rolar na quarta. Então, boa semana para todo mundo. Fiquem com Deus e um ótimo trabalho a todos. Vamos começar com tudo.